Quando o gato vem na sua direção miando, o que ele quer? Vocês sabem, né? Quer comida. É puro interesse. E o que eu fiquei impressionado foi que o gato tinha fé que eu ia dar comida para ele. Não tinha ninguém em casa. E não tinha comida no pote do gato. Não tinha comida porque as crianças, que antes de ter o gato haviam me garantido que iam cuidar do gato, que iam dar comida, que iam dar banho, que iam tirar aquelas coisas que o gato faz na areia, quando dá tudo certo, né, Jorge? Quando dá tudo certo na areia. Mas depois que chega, muda o acordo. Era o que eu não devia ter tido tanta fé no que as meninas falaram. Eu já sabia disso, não é? Mas chegou lá, a gata veio, e ela veio me procurar cheia de fé que eu ia dar comida para ela. E eu, claro, depois de um tempo, porque a nossa tolerância vai, né? Vai gastando. Então chegou o gato e começou então a fazer a súplica dela. E ela fez a súplica e eu fui lá resistindo. Eu falei, eu não tenho nada a ver com você. Espere suas mães chegarem aí. Não é comigo. E ela veio suplicando. E eu fui resistindo. Até que depois de determinado momento, o meu coração cheio de compaixão. Cheio de compaixão. Um pobre animal faminto. Pensando na tristeza das meninas ao verem que a gatinha dela estava passando fome. E porque eu não aguentava mais, eu dei comida para o gato, e a fé do gato foi recompensada. O gato tinha fé, e ele suplicou, e uma hora, o soberano da casa, capítulo 15, vocês conhecem a escritura mais famosa de fé, né? Está lá em Hebreus 11, 1. O que diz lá em Hebreus 11, 1? Vai? É isso, não é? Fé é a certeza das coisas que não vemos. A gente já sabe, a gente recita. Fé é a certeza das coisas que não vemos, que esperamos. E o gato tinha certeza. Um gato de fé. Um gato de fé. Mateus 15, no verso 21, diz assim: Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. E Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. E ela disse: sim, Senhor. Respondeu a mulher: mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa de seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. Vê que essa mulher Jesus estava onde aqui, pessoal? Jesus estava em Tiro, estava em Sidom. Não era ali a terra de Israel, exatamente. E apareceu essa mulher cananeia. Essa mulher cananeia aparece diante de Jesus, e aquele não era um ambiente onde Jesus esperava encontrar mais fé. A mulher
cananeia, cresceu lá no meio dos cananeus, lá em Tiro e Sidom, e chega perto de Jesus, suplicando e fazendo barulho. Não era um ambiente ideal para que fosse desenvolvida fé. Já se sentiu assim? A gente está lá no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou no seu cursinho, e você fala, caramba, como ter fé aqui? Não é um ambiente saudável aqui para ter fé, eu vou ficar no meu canto, não vou me misturar, porque nesse ambiente aqui não é um ambiente ideal para ter fé. Ela cresceu num ambiente desse, ela podia estar pensando assim, podia ter pensado assim. Só que ela já tinha ouvido falar de Jesus, claro, né? Senão não ia perseguir Jesus falando tanto assim. Ela já tinha ouvido falar de Jesus e ela tinha uma convicção: Jesus é misericordioso, Jesus é cheio de amor. Independente do que eu faça, como eu vou até lá, Jesus, essa é a natureza dele, e não dá para Jesus ir contra a sua natureza, não dá para ir contra a sua natureza. Você se imagina? Tem um irmão lá em Brasília que ele gosta de bolo. Você gosta de bolo? Razoavelmente. Não muito, né? Não muito. Tem alguns de nós que gostamos muito de bolo. Ele gosta muito de bolo. E ele mora, né, com os irmãos lá do mapa, lá em Brasília, e não é um lugar onde os recursos alimentares abundam. Não é. E um dia, então imagina com esse irmão lá, eu falo para ele assim: você tem esse bolo aqui, esse pedaço de bolo aqui, esse bolo tem 5 pedaços. Você pode comer 2. E eu deixar a noite toda com ele. No dia seguinte, quantos restarão? Nenhum. Muito bom. Vocês estão muito bem de matemática. Muito bom. Não restará nenhum bolo. Eu estava vindo no carro com o João Marcos, ele se identificou completamente com isso. Talvez tenha alguém do seu lado que você já tenha visto isso acontecer. Nenhum. Por quê? Porque ele podia tentar, mas ia ser contra a natureza dele. A natureza dele ia atacar o bolo. Você só pode comer 2. Beleza, ele ia conseguir na primeira hora, na segunda hora, mas depois a natureza dele provavelmente ia tomar conta dele, a não ser que ele tivesse feito um voto. E talvez ele quebrasse o voto, porque a natureza é muito forte, a natureza dele ali. E ela sabia que a natureza de Jesus era misericórdia, era amor. E ela está indo a Jesus com um pleito sofrido. A filha dela está sofrendo tremendamente. A filha dela está em grande sofrimento e ela também está em grande sofrimento, as duas em grande sofrimento. E ela vai até Jesus e ela sabe que a natureza de Jesus é ter misericórdia. Essa é a natureza dele. Da mesma forma que a natureza de alguns de nós é comer o bolo todo, a natureza de Jesus é ser misericordioso. Então ela vai. E ela está cheia de fé nisso. Está cheia de fé nisso, ela tem certeza. Então ela vai até Jesus e fala lá no verso 22. Certa mulher cananeia que morava naquela terra chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. Minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Você imagina que você fala isso para alguém altamente misericordioso, o que você espera? Misericórdia, não é? Misericórdia. E aí Jesus olha para ela e o que ele diz? Exatamente nada. E aí acontece um negócio interessante, porque os discípulos, eles ficavam em volta de Jesus, então não era qualquer um que se aproximava de Jesus, era difícil se aproximar de Jesus, eles ficavam lá assim, meio, sabe, zagueiro assim, né? Não passa nada aqui. Só que aquela mulher vinha gritando atrás, ela vinha falando, gritando, e aí um deve ter falado para o outro, falou: caramba, eu não aguento mais esse gato meando aqui, deixa ela passar aqui. E aí ela consegue chegar até Jesus. E eles estavam já, talvez estivessem torcendo por ela, talvez estivessem de saco cheio, mas o fato é que ela chega até Jesus. E ela fala: Senhor, tenha misericórdia de mim, minha filha está sofrendo horrivelmente. Jesus olha para ela. Só.
E aí os discípulos, vendo que não ia rolar nada ali, né? Olharam para ela, para Jesus, rolou aquele silêncio constrangedor, falou: mestre, manda ela embora, vai. Ela está torrando a paciência aqui, está atrapalhando aqui. E aí a gente fala: não, peraí, a natureza de Jesus é misericordiosa. Ela aqui tomou primeiro não de Jesus, né? Silêncio, não foi atendida. Aí chegam os discípulos e pá, dá outra paulada na cabeça dela: manda ela embora, está fazendo barulho aqui. Aí ela deve pensar: não, a natureza de Jesus é misericordiosa, agora ela vai enquadrar, não é possível que eles vão deixar eles me tratarem assim. E aí Jesus, ao ouvir isso, responde para ela: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus concorda com eles. O que Jesus fez? Jesus mandou ela embora, só que de uma forma mais gentil do que eles. Mas o que ele fez foi exatamente o que os discípulos pediram para ele fazer. Falou: Jesus, manda ela embora, ela está fazendo barulho. E Jesus fala: eu não fui mandado para você. Essa é a resposta de Jesus para ela, que chegou até o pé de Jesus com um pleito legítimo e com uma dor profunda. Jesus concorda com eles e manda ela embora. Então, ela ouve aquilo, e ela caminha até os pés de Jesus e se ajoelha. Pessoal, aqui nós já temos: primeiro não, silêncio. Segundo não, manda ela embora. Terceiro não, não é para você. Você não é o meu público-alvo. Eu estou aqui em São Paulo, eu vim para um curso, uma conferência de marketing digital. A gente fala disso. Não é a persona, o avatar, o público-alvo. Jesus fala: você não é o meu cliente aqui. O cliente é o povo de Israel, as ovelhas perdidas de Israel, não é você. Não vou gastar tempo com você aqui. Já são três nãos. Sendo que ela tinha certeza, a natureza de Jesus é misericordiosa. Tem hora que a gente não entende, né? Fala: Deus, o que está acontecendo aqui? Eu não estou entendendo nada. Alguns de vocês já conhecem a história? Sim. Eu estou aqui do alto dos meus 44 anos. Dos 33 aos 41, eu passei umas encrencas bonitinhas. Eu tenho uma doença inflamatória intestinal, autoimune, daquelas que não rola, sabe? Não vai embora. Mas fica aí, vai e volta. Então eu fiz uma cirurgia grande aos 33 anos, e ela não ficou perfeita. Ficou muito estreito ali, a passar o encanamento, sabe? Ficou estreito ali o encanamento. E aí o que acontecia, eu descobri isso depois de alguns anos, sofrendo um pouquinho, que qualquer coisa que eu comia preocupado. Porque se eu comesse além da conta, e o encanamento é pequeno, o que acontece com o encano? Entope. E eu não podia usar diabo verde para desentupir. Ia desentupir, verdade. Mas tem efeitos colaterais. Então, eu ficava com medo, porque se eu comesse demais ia entupir. E o que é um entupimento desse tipo? Significa que eu ia sentir muita dor, a minha dieta ia ter que ficar líquida por 2 dias, depois ia passar para pastosa, depois ia passar para semissólido, depois para sólido, depois eu ia poder voltar a comer em pânico por algum tempo, até o próximo evento. Basicamente, esse era o ciclo. E eu comia preocupado. E comia bem pouquinho, né? Porque não podia exagerar. E nessa época eu descobri também que se eu comesse trigo, glúten, era pior. Né? Eu ficava com algumas dores e com muito mais urgências ao banheiro, né? Você me entende. E então eu percebi isso. Eu não queria perceber isso, eu testei 10 vezes, porque eu não queria deixar de comer bolo também. Então, testei muito, mas não tinha jeito, eu tinha que cortar isso.
Então eu não podia comer isso, tinha que diminuir leite, diminuir a farinha de trigo, e não podia comer direito, tinha que comer bem pouquinho. Sabe, um almoço no quilo tinha que variar em cima de 300 gramas. 300 gramas, tinha que ser 350, 300. Se eu comesse 400, eu não jantava direito, porque não tinha apetite, eu comia sopinha assim. Eu passei muitos anos sem fome. Sabe, fome zero é a solução. Fome zero, sem fome. 5 anos jantando sopa, todos os dias. A comida é uma parte importante da nossa vida, né? Para a maioria das pessoas. Para outras pessoas, não, ela é muito importante. Então, são 2 tipos de pessoas. Ou é importante ou é muito importante, né? A comida. E aí, e o pior não era isso, era a preocupação. Eu lembro um dia, lá no Rio de Janeiro, lá na sede da igreja do Rio, eu estava resolvendo, não lembro mais o que eu estava fazendo lá, mas aí chegou, né, uma pessoa, uma irmã lá, a Mércia, chegou para servir as pessoas que estavam lá trabalhando à tarde lá, e ela servou com um pratinho. Sabe, um pratinho de pão de forma com sanduíche de queijo, né? Coloca um queijo dentro, pão de forma e um copinho de leite do lado. Eu olhei aquilo, eu falei, puxa, muito obrigado. Mas a única coisa que eu posso comer aí é o prato. O resto tudo é proibido, vai me fazer mal. Agora você imagina, vez após vez eu orava sobre isso. Eu não entendia o que era, porque a gente fazia os exames. E hoje eu sei que era um estreitamento forte, mas não era claro para mim. Se era que fosse claro, eu resolvia mais cedo, mas não era claro, porque eu fazia os exames e não aparecia. Fazia exame de imagem, não aparecia nada. Fazia outro exame, não aparecia nada. Eu fiz tomografias, fiz trânsito de Delgado, que é um negócio que você toma um monte de contraste, bate 200 raios-x. Fiz tomografias computadorizadas. Engoli uma cápsula endoscópica, sabe, uma câmera. Engoli uma câmera para filmar lá dentro. Eu sempre quis fazer filme, mas não era desse jeito. E aí, aquela câmera filmou toda a minha intimidade, né? Digestiva. Filmou. E sabe o que aconteceu com o filme? Estava lá, mas a câmera não saiu. Porque era estreito demais. Ela se apaixonou por mim. Mas daqui eu não saio. E ficou lá, eu fiquei grávido da câmera. Muitos meses. Eu descobri isso porque o médico falou, então, você percebeu quando ela saiu? Eu falei, não. Aí ele falou, aí ele olhou lá, eu também não, por essas fotos. Eu falei, como é que está se sentindo? Eu falei, normal. Porque a câmera podia entupir, né? Ela encaixava lá e podia entupir. Mas ela não cabia no lugar para entupir, de tão estreito que era. Ela não cabia lá. E eu continuei lá, fui fazer uma ressonância e aí não pode ir com metal, né? Agora eu sei o que acontece. Não explode, não. Você não explode, tá? Fica tranquilo. Se for com metal, você não explode. A gente fica pensando isso, né? Não posso com metal, senão vou explodir todos os meus órgãos aqui, vai sujar toda a máquina. Não. Se for com metal, só vai estragar o exame. Porque vai ressoar lá, vai ficar um clarão lá, ninguém vai ver nada. Foi isso que aconteceu. Aí eu, falei, é isso, tá bom. Entendi ali, seguiu a vida. Até que um dia o meu cirurgião virou e falou assim para mim. Falou, então, já fizemos todos os exames e não aparece nada aí que você tem. Tem aqui uma indicação, outra. Agora a gente precisa olhar. Eu falei, então, vamos olhar. Qual é o exame que olha? Eu falei, não, acabaram os exames. Não, mas como é que olha então? Não, tem que olhar. Assim, como? Não, olhar. Tipo, corta e olha. Eu falei, entendi, olhar. Tipo, olho nu. Eu falei, é isso. Eu falei, ótimo. Você pode ontem? E aí a gente marcou, 3 semanas depois eu fiz cirurgia, ele achou realmente estava, ele fez uma emenda lá, seguiu a vida, falei, yes, agora eu vou poder voltar a comer, que bom. Voltei a comer, senti outra dor. Sabe quando você sai e fala, agora vai, Deus ouviu minhas preces, agora vai. Preciso engordar, preciso ganhar peso, estava com 60 quilos, 61, preciso ganhar, tenho 1,80 m, né? Preciso ganhar peso, vou comer, né? Como é que você faz para engordar? Açúcar e gordura, né? Então, beleza, é isso, vou ter que fazer esse sacrifício. E aí, açúcar e gordura, comecei a sentir outra dor, mas você fala, caramba, não posso, não resolveu, faz exame, não está tão inflamado, tá, não sei o que faz. 3 anos depois, ganhei peso, fui para ser 2 quilos, assim, uma crise enorme,
de dores. Fui para o hospital, falei, eu vou fazer uma tomografia. Deus é eterno. Isso vai se resolver. Aí eu fui lá. Fiz a tomografia, o médico falou, não tem nada aqui. Me dá esse exame. Aí, beleza, voltei, peguei o exame, fui para o carro. E pessoal, era assim, eu orava, falava, Deus, me responde, tem jeito? Desse jeito, por favor, vai, tem misericórdia. Se não tem jeito, me diz também, para eu me acostumar, me resignar e tomar as providências para seguir a vida desse jeito, sem comer, tomando meus, suplementos disso, daquilo e tocar a vida. Aí só me diz o que é, se tiver jeito me salva, se não tiver, me diz para eu seguir. A gente continua aqui, uma relação aqui super legal e você é um exemplo de resiliência no sofrimento, tudo bem. Vai ser minha nova meta espiritual, que seja, mas eu quero saber. Então, nesse dia eu fui lá, peguei o exame, li o exame, e tinha uma linha diferente. E eu olhei e estava assim. Pedrinhas, na vesícula. Eu olhei para aquilo. Eu falei, yes! Eu tenho pedra na vesícula! Cara, foi os dias mais felizes da minha vida. Eu levei, então, para o gastro, para uma médica que eu estava vendo na época lá. Falei, olha só, eu tenho pedra na vesícula. E ela baixou o rosto assim. Falou, vou ter que falar com ele que ele tem que fazer uma cirurgia. Ela baixou, assim, olhou para mim e falou, cara, não tem jeito, não tem tratamento. Aí, tem tratamento? Claro que tem. Não tem. Não tem. A única forma você vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, yes, eu já marquei a cirurgia. Eu falei, tudo que eu quero é fazer essa cirurgia. E eu fui lá tão feliz no dia, eu falei, yes, cirurgia, cheguei lá, meu cirurgião, a terceira vez que ele me operava já, ele já tinha direito a pedir música no Fantástico. Aí, chegou lá, e ele marcou, eu cheguei lá tão feliz na mesa, eu falei, agora onde quer? Vai lá. Não, é aqui, eu subi, o pessoal tudo achando estranho, né? Chegou um anestesista lá, olhou para mim, então, agora, toma isso aqui. Aí ele falou, então, agora eu vou dormir? Ele falou, não, isso aqui, já sei, para não entrar em pânico, né? Ele falou, exatamente. Eu falei, ótimo, coloca aí. Aí dá uma sensação gostosa, né? Uau, que legal isso aqui. Aí ele falou esse outro aqui, agora você vai sentir assim. Aí uau, cara, a única hora que você pode tomar drogas legalmente, né? Para um discípulo, é só essa hora. É tipo, endoscopia, a melhor coisa. O cara faz, precisa fazer uma endoscopia, yes! Bora! Então, no final ele chegou, agora você respira fundo. E eu lá. Ele respira fundo, porque respira fundo dorme, né? Eu lá. Você está respirando fundo? Eu, não, eu estou curtindo o momento. Mas uma hora eu tive que respirar, dormir, e aí você já sabe, né? Acordei, voltei a comer, e não sentia mais dor. E depois disso eu engordei 14 quilos. Por isso que eu estou aqui obeso. Na frente de vocês. Foram 8 anos. 8 anos. Eu orando, eu funcionava mais ou menos. O Jorge teve lá boa parte desses anos. Nem sempre eu conseguia fazer as coisas, em alguns momentos eu pedi para deixar de pregar, porque estava difícil. Continuei trabalhando, continuei estudando, continuei aprendendo. Precisei agir com muita dor em muitos momentos, dei aula com muita dor, tonto, uma dor, né, latejante. Buscopan era igual água, né? Né, Rosângela? Igual água. Quantos Buscopans foram essa semana? Né? Eu toquei a vida, mas era uma agonia, porque não parecia ter resposta. Sabe o momento que falava, não, Deus ama você demais? Eu, sei. Tipo, não está aparecendo, sabe? Não está aparecendo. E às vezes eu tinha uns pensamentos bem profanos, tipo, você não está se esforçando muito. E eu pensei, cara, vai cair um raio na minha cabeça agora. Que era meu coração pensava, porque era um sofrimento consistente, constante. Eu sei que não é o pior sofrimento que há, mas era o meu sofrimento. E cada coração conhece a sua amargura, e o meu sofrimento era intenso aquilo. Tinha momentos, nunca tive problema com depressão, ou eu tive e não percebia, né, segundo a minha esposa. Mas ali ficou mais sério. Com a melancolia, né? Tinha que lidar com aquela melancolia. E minha autoimagem lidando com a melancolia não era de alguém melancólico ou flertando com uma depressão leve ali.
Aquilo feria minha autoimagem, meu orgulho de uma forma profunda. E eu passava bons momentos, eu orava né, o Espírito me dava um alívio e eu passava bons momentos. Mas eles não eram duradouros, porque a situação era persistente. Fé na fé. Parecia não ter jeito. Deus ia responder? Quando Deus ia responder? De que jeito Deus ia responder? Ia trazer alívio ou ia trazer resignação? Não sei. Não sabia qual era o tipo da resposta, nem quando seria a resposta. Que garantia eu tenho? Garantia da salvação. Só essa. Só essa. Tenho mais aí. E a certeza do amor de Deus. Mas de que forma Deus vai me amar? Na hora não dá para ver. E na hora eu não conseguia ver. Traz alguma segurança? Trazia. Mas em muitos momentos eu não me sentia seguro. Então ela, 25, veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse, já tinha sido negada 3 vezes. 26, Jesus disse: não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Ai! Os cananeus eram conhecidos dentro do povo judeu como cães. E não era a palavra mais elogiosa do povo judeu. Não está certo tirar o pão da mesa dos filhos e jogar para os cachorros. Eu já tinha tido 3 nãos. E o 4º foi especial. Foi especial. E a fé dela, é curioso, ela tinha fé na fé dela, de que a natureza, que era impossível Jesus não ter misericórdia dela. E pessoal, vamos voltar um pouquinho, tá? A gente vê, caramba, Jesus foi desse jeito. Vamos lá, ele conhecia o coração dela, certo? Ele sabia como era ela. Ele conhecia a fé dela? Ele conhecia. Jesus tinha fé na fé dela. Como Jesus tinha fé na minha fé naquele momento. E como Jesus tem fé na sua fé. Ele tinha fé na fé dela. Ele sabia, uau, essa fé aqui é uma fé digna de ser anunciada para o mundo, para gerações. Vamos ver até onde vai essa fé. E ela vem e suplica com um pedido lícito e justo para alguém cheio de misericórdia, e ele não fala nada. E aí chegam os discípulos e pede para ele mandar ela embora, e ele manda ela embora. E ela chega e fala, ela não tem mais argumento, ela fala, Senhor, ajude-me. E ele fala, eu não vou dar pão para os cachorros. Ai! Ele tinha fé na fé dela. E o que ela faz agora? Ela briga com ele? Ah, cachorro! Eu não sou cadela! Eu só nasci do lado longe eu só não nasci daquele jeito, daquela terra, eu nasci nessa terra. Essa é a minha única diferença dos judeus, dos hebreus. Eu nasci aqui, se eu tivesse nascido lá, eu não ia ser cachorro. Por que você está me julgando desse jeito? Quem é você para falar isso comigo? Magoou, eu vou embora. Não tem mais nada para fazer aqui. Não tem mais nada. O que temos em comum? Vou embora. Não. Eu ia falar, é cachorro. Tá bom. É verdade. Um cachorro mesmo. Mas olha, até os cachorrinhos comem das migalhas. Vai, tem uma migalhinha aí, não tem? Porque Jesus queria abençoá-la. Queria ter misericórdia dela. E ele tinha fé na fé dela. Na hora que ela fala isso, ele fala, mulher? Uou! Uau! Hashtag, que fé. Mulher! Você tem muita fé. Que seja feito o que você quer. E ele abençoa a fé dela. Ela tomou 3 tacas, a 4ª de com força, de gente grande. Ela não se revolta,
ela não vai embora, ela não fica resmungando tanto, ela aceita o que vem de Jesus. E a fé dela está aqui nos ensinando hoje, 2000 anos depois. É uma fé que não julga, né? A fé dela é uma fé que não julga. É uma fé que acredita. A natureza dele é assim. A natureza de Jesus é assim. Eu conheço a natureza de Jesus. Eu estou apanhando desse jeito aqui, mas eu acredito. E eu vou ficar aqui, porque ele não vai agir contra a natureza. Ele vai comer o bolo todo. Ele vai até o fim. No amor dele por mim. Ele vai até o fim. Não parece que ele está indo. Porque talvez ele esteja no primeiro pedaço. Talvez ele esteja no segundo pedaço. E não está claro para nós em que pedaço ele está. A gente nem sabe quantos pedaços tem um bolo. E a gente fica perdido. E a gente desiste. Por nós, desiste pelo outro. Desiste da igreja. A gente desiste. Não por causa de Jesus. Porque ele tem fé na nossa fé. Mas você tem fé na sua fé? Temos fé na nossa fé? A fé não cai do céu. Essa frase ficou estranha, né? Até cai, né? Mas a gente tem que fazer um esforço, né? Para trabalhar, para construir essa fé. Porque olha, a fé, em geral, ela consegue o que quer, se ela quiser direito. E a gente confunde um monte nessa hora. Pô, o que é querer direito? Vamos lá, vamos junto aqui, vamos lembrar, a gente conhece os evangelhos. Vamos lembrar aqui. Jesus falou, seja feito conforme você crê. O que ela queria? Misericórdia, não é? Para ela e para a filha. Queria misericórdia. Se você pensar nas vezes que Jesus abençoou alguém, em geral, que Jesus falou, seja feito conforme você crê. O que a pessoa queria? Queria misericórdia. Para ela ou para alguém. Quase sempre é assim. E Jesus, por sua natureza, é extremamente misericordioso. Ele é misericórdia, ele é amor e é misericórdia. Ele não consegue agir contra a natureza dele, é impossível. O objetivo que ele vai alcançar pode variar. Reconstruir algo, ensinar alguma coisa, simplesmente abençoar. A gente não sabe o que está. A gente não sabe o que tem no bolo, quantos pedaços tem. A gente não sabe. Mas a natureza dele é misericórdia, a natureza dele é amor, e ele não age contra isso, nunca. Ele não é capaz de agir contra isso, nunca. Quando a gente entende isso, a gente ataca o bolo. Tipo, eu não sei de que jeito que é. Agora pensa aqui. Cada um de nós temos nossas dores, nosso sofrimento, nossos sonhos, nossas expectativas. Está aí o Fernando indo, o Júlio vindo aqui, a Gladys se mandando lá para São José do Rio Preto. Eu olhei no mapa, que eu não sabia onde ficava isso. Falei, caramba, eles estão chegando quase no Mato Grosso aqui. Oh, que legal. Paraná, lá para dentro de São Paulo. Vai ficar quente o negócio lá. Vai ficar quente. Lá é quente e seco, né? É bom comparar de falar da secura de Brasília. Não é tão seco. Vai ficar legal. Temos expectativas, mas eles estão pedindo o quê? Misericórdia. Estão levando misericórdia para o povo lá. Deus, me ajuda a ter misericórdia daquele povo lá em São José do Rio Preto. E Jesus vai abençoar, porque é isso que Ele ama fazer. Às vezes nós passamos por uma situação, em algum conflito, e a gente fica chateado, fica magoado, meu Deus, como isso pode acontecer e tal. Eu não estou entendendo nada, foi tão injusto, e eu sofri tanto e tal, e o outro falou isso, eu entendi assim, e agora estou bravo. E eu não consigo ficar porque eu estou bravo. Ninguém me ama, ninguém me quer, ó vida, ó dia, ó azar. Em vez de orar, Deus, me ajuda a ter misericórdia. Tenha misericórdia de mim e me ajuda a ter misericórdia. Uma hora você vai receber a resposta dessa fé.
Porque Deus é misericordioso, Ele tem tanta misericórdia, que Ele adora compartilhar a misericórdia. É isso que Ele faz, esse é o trabalho dEle. Compartilhar a misericórdia, Ele perdoa e Ele nos leva a perdoar e ter pena, ter misericórdia, ter dó, compartilhar amor com as pessoas. Quando a gente pede isso para nós, ou para os outros, Deus dá. E esse é o ministério de Jesus. Olha os milagres de Jesus. Você vai achar. 19 e 20 são assim. Ele não pode ir contra a natureza dele. Essa mulher sabia disso. Ela sabia disso. E ela chegou lá. E ele não viu um não. Ele falou, ele não pode contra a natureza. Me ajuda. Ele vai me ajudar. Não, me ajuda. Não. Ele está falando isso só para me testar. Porque eu sei que ele quer me ajudar. Eu sei que ele quer ter misericórdia de mim. Eu sei que ele quer distribuir misericórdia, então eu vou ficar mais um pouco. Cachorro, ele está falando isso, mas ele quer me abençoar. Ele não pensa assim realmente. Assim. Até na migalhinha, vai. Tá bom, toma o pão todo, vai. Tudo bem. E ela recebe o pão todo. Irmãos, eu não faço ideia do que você está passando, do que você passou e do que tem na sua frente. Eu não tenho a menor ideia. Talvez tem 3 ou 4 pessoas aqui que eu tenho uma ideia do que você está passando. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Nós todos precisamos de misericórdia. E nós todos precisamos distribuir misericórdia. Nós todos. E é difícil, distribuir misericórdia. Qualquer igreja minimamente saudável é uma igreja que aprende a distribuir e compartilhar a misericórdia. Olha a sua volta. Pense no seu último mês. Pense nos últimos 2 meses, nos últimos 3 meses, em 2018. Em que áreas você precisa compartilhar misericórdia? Em que relacionamentos você precisa compartilhar misericórdia? E olha, se tiver difícil, eu entendo. Peça, porque aquele quer dar misericórdia para você compartilhar. E você vai ver quão mais gostoso e divertido é viver em misericórdia. Muito obrigado.